Olá a todos! Seguindo com um ciclo de bate-papos sobre como é a prática da gestão de um negócio no dia a dia por profissionais experientes e grandes especialistas no assunto, nesta conversa teremos a professora Eveline Carvalho, que falará sobre economia comportamental. A professora Eveline Carvalho é PhD em Economia Aplicada pela Universidade Norte-Americana de Illinois e é professora titular do Departamento de Teoria Econômica e pesquisadora do Centro de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará. Ela exerceu diversas funções e serviços de consultoria a bancos e teve participação relevante em assuntos relacionados à estratégia econômica e fiscal do Estado do Ceará. Atualmente é coordenadora do curso de Ciências Econômicas e coordena um programa voltado para estudos e pesquisas em economia comportamental, o que será o principal objeto de nossa conversa. A senhora poderia falar um pouco de sua trajetória profissional, detalhando seu envolvimento com o tema economia comportamental? Aproveita a pergunta para saber quais seriam as origens da economia comportamental e do que se trata esse ramo da economia. Oi, todo mundo. Marcelo Ramalho, muito obrigado pelo convite. É uma honra e uma satisfação poder falar sobre esse tema tão apaixonante, importante, que está sendo cada vez mais reconhecido como uma forma de se saber agir nas decisões da vida. A gente está constantemente tomando decisões e existe um misto em tudo que a gente faz de oportunidades e de chance também de perda. Então, a gente precisa saber equalizar esses dois lados da moeda. E eu vou começar tocando uma música do Cat Stevens, First Cut is the Deepest, que fala do corte, não sei se dá para ouvir aí, em que a pessoa tem o primeiro corte, que o primeiro corte é o mais profundo, certo? Então, eu vou falar nisso porque uma das heurísticas mais importantes é a aversão à perda. E isso é fundamental para quem trabalha em empresa, para quem trabalha no mercado, para investidores. Mas eu vou tentar seguir a lista de perguntas, as perguntas que o Marcelo me fez, certo? Primeiro, o Marcelo perguntou sobre a minha trajetória profissional e qual a relação da minha trajetória com a economia comportamental. Eu sou professora de microeconomia na Universidade Federal do Ceará e no curso de microeconomia de graduação tem um capítulo do Hovarian, que é o livro mais utilizado, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo, para estudantes de faculdade, né, de graduação, que é o livro de microeconomia. E no capítulo 30 desse livro, o título é Economia Comportamental, Behavior Economics, no livro original de inglês. E isso foi introduzido nas primeiras versões do livro do Hovarian, não tinha, mas ele introduziu isso logo que começou a se falar mais nesse tema, porque, na verdade, eu vou falar para vocês, esse tema ele é bem antigo. Existe um livro do Adam Smith, que é considerado o pai da ciência econômica, de 1700, antes daquele de 1776, que é o mais famoso do Adam Smith, que é A Riqueza das Nações, tem um de 1756, que é Teoria dos Sentimentos Morais, em que ele fala algumas coisas que hoje a gente fala e que são muito relacionadas a situações práticas de tomada de decisão, certo? Por exemplo, ele fala nesse livro da aversão à perda. Ele fala também de situações de que as pessoas às vezes são muito convencidas que podem muito e isso pode ser prejudicial em situações de decisão envolvendo incerteza, como no mercado financeiro. Então, na verdade, esse tema, algumas pessoas chamam de novo, mas não é novo. Desde essa época, Adam Smith, né, já se falava nisso. E depois, outros autores, como Pareto, em 1802, ele falava da importância da psicologia para fazer as análises,
para se introduzir nos modelos. Ele disse, inclusive, uma frase que tem nesse livro aqui do Thaler, que eu recomendo, certo? Que é esse livro, Misbehaving. Nesse livro, na primeira página, ele já pergunta assim, ele cita essa frase do Pareto, e ele diz: o alicerce da economia política e, em geral, de toda a ciência social é, evidentemente, a psicologia. Pode chegar um dia em que seremos capazes de deduzir as leis da ciência social a partir dos princípios da psicologia. Foi Pareto, em 1906, que escreveu isso. Pareto, para os que não sabem, a gente utiliza muito na economia, quando a gente dá aula de microeconomia, porque a gente sempre almeja chegar a situações, depois das trocas serem feitas, chegar a uma situação considerada eficiente, que leva o nome de Pareto eficiente, ou Pareto ótimo, que é um ponto tal em que, a partir daquele ponto, ninguém tem mais interesse em trocar, porque se alguém mudar daquela posição, vai prejudicar alguém. Seria uma posição limite de eficiência. Então, desde esse tempo, mas outros autores, como Herbert Simon, ele falou sobre a racionalidade limitada, certo? Que as pessoas são racionais, mas até certo tempo. O Thaler, que é muito famoso, né, que é o autor desse livro que eu falei para vocês, que recebeu o Prêmio Nobel agora em 2017, né, recentemente, ele diz que, na verdade, o Tversky e o Kahneman, né, que são autores desse outro livro também muito famoso, que receberam o Prêmio Nobel em 2002, certo? Que é Rápido de Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele diz que, na verdade, esses autores seguiram os passos de Herbert Simon. Ele também, olha, o Thaler, ele também fala, por exemplo, que o Keynes é o pai das finanças comportamentais. Ou seja, não é uma coisa de 1920, 1929, 1930, certo? Então, na verdade, esse assunto não é muito novo, mas é como se ele passasse um tempo, a gente só utilizava, por exemplo, eu sou professora de micro, a gente utiliza a teoria neoclássica, que tem aquela ideia por trás da racionalidade, em que as pessoas humanas, que as pessoas, né, os econs, que o Thaler chama, são pessoas que agem de acordo com o que a gente ensina na economia tradicional. Por exemplo, que o homem é totalmente racional. Isso significa dizer que ele é um ser egoísta. Ele não pensa nos outros, o que a gente sabe na prática não é verdade. Outra coisa, ele é uma pessoa que otimiza sempre. Você sabe que a gente faz modelos e a gente está todo tempo tentando maximizar do lado do consumidor, maximizar a satisfação ou utilidade, e do lado de quem produz ou vende, maximizar o lucro, certo? Então, essas ideias, né, essa teoria tradicional, ela considera isso e considera que cada consumidor, as pessoas, já tem suas preferências pré-concebidas. Já os economistas comportamentais, eles consideram que as pessoas têm que primeiro fazer escolhas para depois formar a sua preferência. Na verdade, a coisa mais interessante do que o Kahneman e o Tversky, que são dois psicólogos que ganharam o prêmio Nobel, né? Esse aqui é o Kahneman, o Tversky, o Amos Tversky, né? Um judeu, ele faleceu antes de receber o prêmio Nobel, né? Mas os dois trabalharam juntos desde a década de 70 nessas ideias, né? E como psicólogos eles utilizaram e fizeram uma comparação mostrando basicamente o seguinte, que as pessoas, a mente das pessoas é como se desse uma rasteira e que você pensa que está fazendo certo, mas na verdade você não está. E que esses erros são previsíveis. Isso que foi a grande sacada deles, certo? E a partir de então, várias pessoas começaram a escrever. Então, sobre a primeira pergunta do Marcelo, na verdade, a minha trajetória começou por causa do capítulo 30 do Varia, porque eu comecei a também mostrar para os meus alunos e estudar esse capítulo, que mostra as diferenças entre a economia tradicional, que eu falei agora, do chamado homo economicus, né, que é aquele racional, certinho, que tudo sabe, e o homem real, né, que é o que a gente estuda basicamente em economia comportamental. A ideia é que uma coisa não invalida a outra e os dois se complementam,
para o melhor entendimento e ficar mais próximo da realidade do que acontece na tomada de decisões. A outra pergunta foi sobre as origens da economia comportamental. Eu comecei a falar de Adam Smith, falei de autores que começaram isso, certo? E, na verdade, como eu falei para vocês, isso não é uma coisa nova, apesar de aparentar ser. Vários autores começaram a escrever e pensar nisso desde o Adam Smith, e, a partir dele, vários outros tinham o feeling de que realmente o que se fala, o que se faz, as decisões tomadas, elas não dependem só da... Elas não podem considerar apenas a racionalidade, porque, às vezes, as pessoas tomam decisões e depois elas veem que aconteceu um erro, certo? Então, a origem da economia comportamental, do jeito que ela é atualmente, né, a gente pode dizer que alguns autores falaram nisso, mas que a gente dava a economia tradicional nas escolas, do homem totalmente racional, e como a gente sabe que decisões são feitas a todo momento, cada vez mais se está introduzindo, e isso aconteceu principalmente a partir de 2002, com o Kahneman e Tversky, quando eles ganharam o Prêmio Nobel. E eu acho que o marco também foi um relatório do Banco Mundial, em 2015, que fez uma análise. Esses relatórios são lidos no mundo inteiro, e eles fazem assim uma reportagem grande, com muitas estatísticas, sobre relacionado à economia, o desenvolvimento social de países. E esse relatório do Banco Mundial de 2015, ele tratava sobre mente e comportamento. E isso foi uma coisa que chamou a atenção de todo mundo. Ele relacionou o que acontece com o país menos desenvolvido, com as pessoas mais pobres, né? E tanto que isso é uma área, atualmente, a psicologia da pobreza, né? O comportamento da pobreza, é uma área porque as pessoas têm uma tendência de ter um comportamento diferente. E nós vamos já falar de quê? Por quê, certo? Eu acho que tem uma pergunta que vai dar para eu responder bem isso, ó. O assunto economia comportamental entrou no currículo das certificações profissionais da Anbima, como exigência para atuar em um setor tradicional e conservador como o bancário. A senhora acredita que as entidades profissionais, clientes, academia e governos centrais estão fazendo bom usufruto desse campo de conhecimento ou ainda reina a indiferença ou até mesmo a descrença sobre os benefícios possíveis através dele? Ou seja, como a senhora percebe a incorporação desse assunto dentro das empresas e setores mais tradicionais? É lógico que, no início, várias pessoas achavam que a ideia da economia comportamental, principalmente porque passou a ser mais divulgada por esses psicólogos, que é como se estivesse negando, mas não, todo mundo atualmente há um reconhecimento, assim, quase que generalizado, de há uma complementação. Mas eu não posso dizer que algumas pessoas ainda veem isso com certo cuidado, certo? Principalmente porque pensam que pode haver uma tentativa de substituição. Não é bem isso. Você vê que um químico, quando ele trabalha, nunca a pessoa pode projetar no modelo tudo exatamente como vai ser. Então, o que é que você diz? Eu estou fazendo esse experimento considerando a situação de temperatura e pressão constante. Ou então, aqui na economia, a gente considera os ceteris paribus. Existem alguns modelos, as pessoas que trabalham com equilíbrio geral, para medir impacto de políticas, por exemplo, uma tarifa de importação, eles geram um modelo do benchmarking e depois eles geram outro modelo para fazer a comparação quando você acrescenta, por exemplo, uma tarifa de importação. Essas pessoas, quando geram benchmarking, eles geram considerando uma situação ideal, e alguns modelos, a maioria deles, consideram, por exemplo, o pleno emprego. O que a gente sabe, que a gente não mora na Dinamarca, que não é uma realidade para nós e para vários países. Então, é muito comum as pessoas considerarem, por exemplo, um modelo ideal. Em economia mesmo, a gente considera que, em termos de mercado, quando se estuda estrutura de mercado, que o mercado de concorrência perfeita é aquele mercado ideal, certo? E várias coisas que são ensinadas são baseadas nesse mercado ideal, embora a gente sabendo que, na prática, existe poder de mercado, existe monopólio, oligopólio, que, aliás, é mais comum para nós do que o de concorrência perfeita. Mas a gente estuda o modelo de concorrência perfeita como se fosse aquele ideal. Então, falando sobre benefício e descrenças,
eu diria isso, que cada vez mais se está entendendo que agrega a economia tradicional e que, na verdade, a economia tradicional ela traz um modelo como se fosse assim um ideal, mas você pode, né, a tentativa é de que cada vez mais as pessoas estejam alertas para essas situações, como Darielle chama de previsivelmente irracionais, que pessoas agem às vezes de forma irracional, certo? A própria economia tradicional, por exemplo, quem estuda teoria dos jogos, né, sabe que a gente, quando estuda, por exemplo, o Dilema do Prisioneiro, que é muito famoso, foi da década de 40, ele fala daquela situação de duas pessoas suspeitas de cometerem um crime, e a gente sabe que o resultado do jogo, que é o equilíbrio de Nash também, é a não cooperação entre os suspeitos de cometer o crime. A gente sabe que essa é uma situação em que a decisão deles não levou ao melhor resultado, mas levou ao resultado possível baseado no que se achava que o outro ia fazer. Então, pessoas são induzidas, né, a evitar algumas coisas que em economia comportamental se estuda e tem o nome de heurísticas. Tem uma pergunta aqui dele que vai perguntar sobre isso e eu vou responder, tá bom? Pensando na realidade de pequenos empresários, como eles poderiam tirar proveito prático da economia comportamental na gestão e promoção de seus negócios? Em outras palavras, quais das heurísticas e vieses catalogados e estudados pela economia comportamental poderiam ser considerados como mais influentes na vida dos empresários e gestores financeiros, que, uma vez não percebidos e adequadamente corrigidos, trariam prejuízos a seus negócios e atividades? Olha, uma coisa muito importante de economia comportamental, de finanças comportamentais, é você ter em mente que as pessoas são racionais, no sentido de que elas tendem a ter uma lógica, mas a gente sabe, pela economia comportamental, que às vezes as decisões levam a resultados não tão bons e que a pessoa chega até a se arrepender, certo? Então, empresas, elas podem é muito importante que elas conheçam isso. É como uma pessoa, por exemplo, sabe que tem um problema mental, a pessoa conhecendo, ou alguém dizendo, olha, você tem esse defeito, ou mesmo uma pessoa totalmente assim, que tem algum comportamento que alguém diga, se a pessoa quiser melhorar, a pessoa pode se policiar e tentar não agir daquela forma. Pois pronto, a economia comportamental, finanças comportamentais, elas servem como um instrumento para você não tomar atitudes que podem embaçar a visão do que seria o melhor para você. Nesse sentido, por exemplo, empresas, é muito importante que elas tentem se diferenciar e principalmente conhecer o cliente. Em economia, a gente sabe, né, que é muito importante, por exemplo, você saber o preço de reserva, por exemplo, o quanto alguém é, estaria disposto a pagar por alguma coisa. Isso é uma das coisas utilizadas em discriminação de preço, que é bem utilizado e é bem interessante para quem é empresário. Da mesma forma, uma pequena empresa ou uma grande empresa, ela deve tentar conhecer o cliente. Qual é o foco dela? Quem é essa pessoa? O que é que eles buscam, meus clientes? O que é status? Certo? A gente sabe que tem várias facetas, né? O pessoal de marketing estuda bem isso, que tem relacionamento com a psicologia, do que é que a pessoa quer, o que é que a pessoa almeja, o que é que justifica uma pessoa comprar uma camisa bem mais cara porque tem um jacaré. Isso é uma tentativa de fazer, né, de obter algo que lhe dê uma referência assim de prestígio, de importância. Então, a primeira coisa é que empresas devem procurar conhecer bem os seus clientes. Como? Primeiro, ela focar no público que ela quer, certo? Alguns autores acham que é importante para empresas fazer aquelas pesquisas. Pesquisas são importantes, mas algumas pessoas já nem gostam mais, porque às vezes pedem dados e tudo. Eu acho que conhecer o cliente e ter assim uma espécie de cuidado com ele, assim, por exemplo, mandar essas coisas de relativo a aniversário, de se a pessoa vai ter um presente, ter aquela política de trocar, de ter assim assim, várias empresas que a gente sabe que são de sucesso, por exemplo, a Starbucks, ela usa botar no copo o nome do cliente. Isso é uma coisa que faz bem ao ego da gente. Você sabe que nós, os econs, como chama o Richard Teller, eles
são bem racionais, são impassíveis, mas as pessoas comuns, os humanos, como diria o Tversky, o Thaler, né? Eles gostam de prestígio, eles gostam de reconhecimento. Aliás, reconhecimento foi uma coisa bem interessante que o Adam Smith ele citou no livro dele, esse que eu falei para vocês, de que as pessoas elas querem o reconhecimento, mas só se for verdadeiro, porque se alguém inventar o reconhecimento sem ser, eles não vão se sentir bem. Então, isso mostra uma faceta das pessoas. Você tem que ser verdadeiro na conquista do seu cliente. Ele não notar que aquilo é superficial, que ele procura fazer coisas ou ter um material disponível para o que ele quer, o que ele gosta de fazer. E para isso, você tem que conhecer bem o seu mercado, saber quais são as pessoas que podem ser seus clientes e o que eles buscam. Certa outra coisa é que, então, nesse sentido, você deve personalizar, e uma coisa muito importante é treinar seus empregados. Porque mesmo que a empresa tenha embalagens, tenha a logomarca, tenha tudo, até o ambiente bem bacana, as pessoas que trabalham têm que passar isso e conhecer completamente. Isso é uma coisa relativa a comportamento que é bem importante para empresas. O mais importante que a gente toma emprestado da economia comportamental é que a gente não pode fazer coisas assim só por acaso. A gente tem que planejar e fazer com que a meta da gente seja alcançada no sentido de conquistar os clientes. Aliás, isso está dentro de uma das heurísticas, que eu vou ver como é que eu vou falar agora. Eu acho que eu vou falar agora, olha, uma heurística, primeiro dizendo, é uma coisa na verdade, é um nome bonito para dizer atalho mental. O Tversky e o Kahneman, eles estudaram que as pessoas, elas, na verdade, apesar de serem seres racionais, elas tomam, assim, os atalhos mentais. É como se eu falei para vocês, que enganasse a gente. Então, um dos atalhos mentais mais fortes, tem vários, eu vou citar outros quando for a pergunta aqui, mas o mais forte, se eu fosse citar um para vocês, é a aversão à perda. Então, quando você for lidar com clientes, apesar de eu não ser do ramo, eu nunca trabalhei em empresas com clientes, uma coisa muito importante, segundo essa teoria, é que as pessoas não se sentem bem quando são enganadas, porque isso representa uma perda. A perda é uma coisa fortíssima para nós, entre as pessoas. Na economia tradicional, se imaginava, e tem uma área em microeconomia, na teoria do consumidor, que fala em aversão a risco, amante do risco, e a maioria esmagadora das pessoas são avessas ao risco. Com esses estudos de economia comportamental, a gente sabe que as pessoas são mesmo avessas à perda. Porque, na verdade, tem várias pessoas que amam isso, senão não tinha propaganda nesses quiosques de passeio de bug com emoção. Com emoção é você virar o bug quase de cabeça para baixo, e tem muita gente que quer e paga para isso. E na hora que o rapaz, o bugueiro, pergunta, ele quer, porque ele acha que não vai ter uma perda. Ele vai ter só um risco. Se você tiver o risco, tiver afim, tiver certeza, ou achar que não vai ter uma perda, você aceita. Né? Então, a aversão à perda é uma coisa grave que deve ser considerada em pequenas coisas com relação a investidor, principalmente, e a clientes de uma empresa. Então, personalizar, treinar funcionários e fazer com que as pessoas tenham uma sensação que lá elas nunca perdem, elas sempre têm um ganho. Pois bem, então, sobre perda, eu vou mostrar para vocês esse gráfico, certo? De perdas e ganhos, certo? Mas eu vou deixar para responder na outra questão, uma questão que vai falar sobre essa heurística, que para mim é a que mais importa, relativo tanto a empresas, como para empresários, como investidores, certo? Professora, como foi sua experiência durante seus estudos e pesquisas nos Estados Unidos? Qual a realidade das universidades americanas na incorporação desses conceitos da economia comportamental nas considerações dos estudos teóricos e pesquisas aplicadas em áreas tais como microeconomia e macroeconomia? Ou será que ainda prevalecem as considerações mais clássicas na análise das questões econômicas por parte dos estudiosos da economia?
A gente sabe que microeconomia a gente prevalece, continua dando, né, ensinando o que a teoria, que é uma base, né, a teoria microeconômica prega, que é a racionalidade. Por trás de todas as decisões está a racionalidade, essa é a base. Porque, como eu já falei para vocês, é como se fosse um ponto de partida, um benchmark, como se fosse um ideal a ser atingido, embora a gente saiba que isso não é exatamente o que acontece na prática. Mas dá para você ter uma visão, da mesma forma que quando você faz um gráfico mostrando, por exemplo, uma política, considerando um mercado de concorrência perfeita, e a gente diz, por exemplo, o efeito de um imposto, que a gente faz esse gráfico considerando concorrência perfeita, a gente sabe que é uma abstração da realidade, porque esse mercado, provavelmente, onde está sendo introduzido esse imposto, não é pode não ser um mercado de concorrência perfeita, mas é nesse mesmo sentido. Então, a gente dá a economia tradicional, a base da teoria econômica, com base na racionalidade, certo? Mas a gente começa a introduzir e a levar os alunos a pensarem nesses outros pontos relativos a essas situações que a mente da gente pode dar uma espécie de calote na gente, certo? Então, as análises de economia e nas universidades, né? Então, isso aqui eu acho que Marcelo queria saber também, relacionado, por exemplo, à universidade onde eu estudei, tem uma influência muito grande da Universidade de Chicago, e lá está o Robert Thaler, né, que é o Nobel de Economia, ele está desde 1995 trabalhando lá, né, então, na época que eu estava na universidade, ele estava lá há mais tempo, né, antigamente, então, aí esse tempo todo ele está. E a Escola de Chicago, vocês sabem que é uma escola que tem uma influência de mercado muito grande, né? A flutuações de mercado e baixíssima intervenção do governo na economia. Essa é a ideia básica, né, por trás. E a economia comportamental tem vários cursos avulsos que estão sendo dados não só na Universidade de Chicago, na Universidade de Illinois, onde eu estudei, em outras universidades americanas, como também cursos na própria grade da graduação, certo? Por causa disso, nós até, inclusive, agora lançamos uma disciplina, né, de economia comportamental na graduação. E, às vezes, a gente é convidado para falar e tudo, então, uma coisa que a tendência é se expandir, principalmente para a área de políticas públicas, por causa de um conceito que foi introduzido pelo Robert Thaler, que é o de nudge, certo? É um conceito muito interessante, e a gente começa a falar, quando fala em economia comportamental, a gente fala em nudge também, porque vários governos, desde Barack Obama, no mundo todo, estão usando essas ideias do cutucão ou empurrão, que é a tradução ao pé da letra de nudge, né? Que é no sentido de que ele tem duas características muito importantes, o nudge, né, de comportamento, que é o seguinte, é que você dando um empurrão nas pessoas, as pessoas podem fazer alguma coisa que você queria que elas fizessem. E uma característica muito importante, principalmente para políticas públicas, mas também pode ser utilizada em empresa privada, é que o nudge ele não deve ser caro, por exemplo, ele não exige um grande investimento, e também a pessoa continua tendo a sua liberdade de escolha. E uma das coisas mais citadas é um exemplo da sopa Campbell, que é uma sopa muito usada lá nos Estados Unidos, e que eles fizeram vários experimentos. Essas coisas de economia comportamental são feitos vários testes empíricos para saber os resultados. E depois que é repetido várias vezes, eles chegam à conclusão. Essa sopa Campbell foi uma das primeiras que foi feito esse experimento com nudge, que era vendo assim, por exemplo, eles colocaram a sopa, né? A sopa é 77 centavos, centos, né, de dólar. Aí a sopa estava lá à venda e eles colocaram uma plaquinha para fazer esse experimento. Eles colocaram compra no máximo de 4 unidades. O fato de colocar essa plaquinha fez com que as vendas disparassem. Isso é um nudge. Que pode ser uma coisa útil para empresários, certo? Por quê? Ou porque essa plaquinha escrito o máximo de 4 unidades podia dar a impressão ou que estava muito barato, ou então que tinham poucas unidades e que tinha que comprar. Então, é uma coisa assim que é uma situação em que leva as pessoas a agirem de outra maneira. É muito citado também o exemplo, em vários países, dessa questão de doação de órgãos,
Às vezes a pessoa, quando vai tirar a carteira de identidade, né, o Social Security já tem escrito em alguns países doador de órgãos. Aqui né, a gente não usa isso, a pessoa tem que dizer para os familiares. Mas lá isso é feito e é considerado um NAD, por quê? Porque já tem escrito, mas se a pessoa não quiser ser doador de órgãos, é só ir no órgão do governo e dizer, eu não quero ser doador de órgãos, está resolvido. Então, fica preservado as duas principais características do NUD, que é você ter a liberdade e também ser barato, porque a carteira você já ia tirar de qualquer maneira. O Thaler, né, que é esse ganhador do Prêmio Nobel, ele começou com essas ideias, ele trabalhou um tempo com esses dois ganhadores de 2002, o Kahneman e Tversky, que é esses dois psicólogos, e ele desenvolveu várias coisas, e ele foi para esse lado do NUD, que está sendo muito utilizado, né? Em vários países, tem áreas só para isso, para pensar a forma de fazer as pessoas fazerem o que você quer, sem muito gasto e tendo liberdade. Então, uma das coisas que ele disse que ficou anotando a vida toda, coisas que ele achava que era contrário, que seriam negativas, assim, por exemplo, que não estavam de acordo com a teoria econômica tradicional, né? Então, ele começou a anotar essas coisas, e uma das coisas foi quando ele foi para uma das coisas que ele pensou foi quando ele deu uma festa na casa dele, ele ofereceu castanha para as pessoas, e as pessoas começaram a comer, de repente, sem pensar, começaram a ingerir aquelas castanhas, e de repente ele viu que, de repente, puxa, as pessoas não vão jantar. Ele resolveu tirar aquela travessa. Quando ele tirou, as pessoas agradeceram. Muito obrigado por ter tirado. Ele anotava essas coisas que ele achava que eram irracionais, certo? Então, eu vou depois continuar com vocês. Então, eu vou falar mais um pouco na próxima pergunta que eu vou responder já já, ok? A senhora poderia falar um pouco sobre as falhas de mercado e que relação poderia ser estabelecido com a economia comportamental, se é que ela existe? Ainda nessa mesma linha, lembro de um autor muito famoso que estuda temas ligados à incerteza e riscos na tomada de decisão sobre investimentos e políticas públicas, que é o Nassim Taleb. É possível também associar esse ramo de estudo com a economia comportamental? Seriam campos complementares? O que a senhora pensa a respeito? Continuando, me foi feita a pergunta pelo Marcelo sobre a relação entre falhas de mercado e economia comportamental. Na verdade, falha de mercado é uma situação estudada em microeconomia e existem 4 falhas de mercado que são assim unanimidade da existência delas. O que são falhas de mercado? É quando o mercado não atua ou não existe para um determinado item, certo? E por algumas características. As 4 falhas de mercado mais conhecidas e aceitas é o poder de mercado, que é quando há uma concentração muito grande de mercado, por isso que existe o CAD, para evitar a compra de empresas, fusões, aquisições, e elas haver uma concentração muito grande, o que pode levar a uma situação como monopólio, sendo prejudicial aos consumidores. Outra falha de mercado bem conhecida são as externalidades. Existem vários tipos de externalidades, inclusive positivas e negativas. As mais conhecidas de nós as as externalidades negativas, como, por exemplo, quando uma fábrica polui um rio e aquele rio é utilizado para o lazer ou para a pesca. Então, essa é uma situação de externalidade. E a gente diz que isso é uma falha de mercado porque o preço que a pessoa vende, por exemplo, esse detergente, da fábrica de detergente que coloca efluentes no rio, ele não está mostrando o verdadeiro valor. Quando ele vende, ele está sendo artificialmente competitivo, porque ele está vendendo detergente por um preço que, na verdade, não está retratando o custo social. Por isso é uma falha de mercado. O mercado, por si só, não consegue regular essa situação. Outra coisa que é considerado são as informações assimétricas, e sobre essa eu quero falar mais. Mas tem uma outra, que são os bens públicos, porque, por exemplo, um soldado que está na fronteira do Brasil com outro país, você, individualmente, ninguém vai querer pagar o salário dele, no entanto, ele é muito necessário. Existem várias coisas, como banco de praça, hospitais públicos, universidades, que são considerados necessários, mas que ninguém individualmente iria pagar. Então, também não há mercado para isso, por isso é considerado falha de mercado. E a que eu quero falar mesmo é a falha de mercado, que tem o nome de informação assimétrica. Existem algumas situações que são consideradas como informação assimétrica. O nome já dá a entender o que é.
Informação assimétrica é quando você tem mais informação do que eu de alguma coisa. Um lado de quem compra ou de quem vende tem mais informação e a pessoa não tem como saber. Então, existem alguns que são bem conhecidos, por exemplo, a seleção adversa é muito comum no mercado de carros usados, que são carros, por exemplo, que é chamado nos Estados Unidos de limões, aqui seria o mercado de abacaxis, que é, por exemplo, uma pessoa que é dono de um carro usado, ele sabe se aquele carro já entrou num buraco, já houve uma batida. Mas a maioria das pessoas olhando, os compradores não sabem, certo? E eles têm, quem quer comprar um carro usado, ele é capaz de pagar por um determinado modelo, ele olha pela tabela fixa, se estiver bem conservado, ele é capaz de dar até um valor maior. Mas só que o dono pode não dizer a verdade, não dizer que aquele carro, na verdade, foi só recalchutado e que ele não é bom. Mesmo que a pessoa leve para um mecânico, é possível a pessoa ser enganada. E, às vezes, há pessoas realmente que vendem carros bons, que são o único proprietário, que tem muito cuidado em fazer as revisões, mas como existem várias pessoas que não fazem isso, ou seja, que tentam enganar, por causa disso, se diz que há uma tendência dos carros ruins expulsarem os carros bons do mercado. Por causa desse medo de comprar um carro que não seja de boa qualidade, as pessoas desconfiam até dos de boa qualidade e tentam dar um valor menor do que ele merece. É por isso que às vezes é comum você ver várias pessoas com carros usados na garagem e eles não vendem, porque na verdade se ele é uma pessoa que cuidou bem do carro, ele não venderia por um preço muito abaixo. Então há essa expulsão de carros bons do mercado é considerado uma falha de mercado chamada de seleção adversa. Essa situação é comum também, por exemplo, em planos de saúde, em seguro, e para essas coisas foram desenvolvidas algumas metodologias. Em geral, os valores podem ser pela média, que é feita arbitrada, e dentro dessa ideia, planos de saúde às vezes fazem planos empresa, porque as pessoas, quando vão fazer um plano de saúde, elas, em geral, podem não dizer a verdade. Por exemplo, que ela está com uma doença e por isso quis entrar no plano de saúde, que vai precisar fazer uma cirurgia e ela já desconfia disso, ou sabe disso. Então, as empresas procuram fazer, as empresas de saúde, plano de saúde, procuram fazer convênios com empresas, porque essas empresas exigem pessoas que têm boa saúde e que não têm boa saúde. E, na média, isso fica menos ruim, menos arriscado para a empresa de saúde, certo? Outra situação também que é bem comum, né, as pessoas fazerem, às vezes algumas empresas dão garantias. Quando você dá uma garantia, você está fazendo uma sinalização para o comprador de que aquele seu carro ou aquela sua mercadoria é realmente confiável, é boa mesmo. E com isso você consegue distinguir as boas das más mercadorias. Isso pode ser uma boa estratégia de mercado. Né? Existe também uma outra informação assimétrica muito comum, que é relacionada a moral hazard, em inglês, que quer dizer risco moral, prejuízo moral. É uma situação em que as pessoas, às vezes, depois que fazem, por exemplo, um seguro contra roubo, elas podem ter uma atitude, uma ação, depois de comprar, por exemplo, de não fechar o carro, deixar o carro aberto, ter menos cuidado ao dirigir, por saber, por exemplo, que o seguro vai cobrir o carro completamente. E essa é uma das principais razões da existência de franquias. Porque para evitar que a pessoa não tenha uma atitude, isso tem tudo a ver com comportamento, e não tem como você antecipar esse comportamento. Então, essas são falhas que têm uma relação muito direta com o comportamento, com a economia comportamental. E você tem que tomar atitudes para evitar isso. A outra pergunta que foi feita assim, no campus, uma pergunta sobre o Nassim Taleb, se são campos complementares. O Nassim Taleb ele é estatístico, ele é matemático, e ele valoriza muito a questão da estatística, da probabilidade, do conhecimento dos números mesmo para o mercado financeiro. Ele tem um livro muito famoso, que é O Cisne Negro, né, de Black Swan, e ele fala disso, querendo dizer que eventos muito raros, de acontecer, por exemplo, uma bomba estourar, um avião cair, aquele 11 de setembro, algumas pessoas dão assim elas focalizam muito nisso
como se supervalorizasse esses acontecimentos que estatisticamente são muitíssimo raros, certo? Então, essa abordagem dele é complementar à economia comportamental, com certeza, porque ele trata disso e a gente sabe que, principalmente em finanças comportamentais, que é um sub-ramo da economia comportamental, existe essa questão, por exemplo, quem trabalha, quem aplica ou vive no mercado financeiro, existem algumas situações de que pessoas às vezes focalizam demais em eventos extraordinários, certo? Eu estava falando antes sobre a questão do homem egoísta, né? Que é aquele que é considerado na economia tradicional, que ele procura otimizar, ele não erra nunca, tudo que ele faz é perfeito, a gente sabe que isso não é na prática, ele é egoísta, ele não tem problemas, por exemplo, de autocontrole, o que a gente sabe que não é verdadeiro, né? Porque senão não existia nem ninguém gordo, ele não tem viés de crença, o que ele acredita não é viesado por nenhum sentimento, por nenhuma memória anterior, porque isso não acontece na prática. Na verdade, essas coisas, essas ideias que a gente tem da economia tradicional, como eu falei para vocês, como se fosse um modelo do que seria o ótimo. Mas a gente sabe que isso na prática não acontece porque as pessoas erram, porque as pessoas são diferentes e porque as pessoas conseguem aprender com os próprios erros, o que é uma situação diferente dos chamados ECONs, que é o homem totalmente racional, certo? Na verdade, falando sobre mercado, eu não sei se a gente devia avançar ou se tem outra questão sobre isso. E tem uma questão depois sobre isso, então vou falar. Depois dessa, a pergunta é sobre o prospecto. A senhora poderia falar a respeito do programa de extensão Prospecto, que está relacionado a estudos e pesquisas em economia comportamental? Prospecto é o grupo de estudos e pesquisas em economia comportamental, que a gente denominou prospecto, em homenagem à teoria do prospecto, que foi uma teoria desenvolvida pelo Daniel Kahneman e o Amos Tversky, que ele falou principalmente da aversão à perda, certo? Na verdade, foi uma grande sacada. Eu acho que se fosse fazer assim um retrato do que é essa teoria da perspectiva ou do prospecto, prospecto é uma coisa de probabilidade, de acontecimento, né? Se a gente for traduzir, se você fosse fazer um desenho, uma logomarca, a logomarca seria esse gráfico aqui, certo? Vocês observem uma coisa interessante nesse gráfico. Esse gráfico, não sei se dá para ver direitinho, né? Aqui está mostrando os ganhos. Você vê que o ganho é como se fosse aquele gráfico tradicional da economia que mostra a utilidade marginal. Quando uma pessoa tem um ganho financeiro, ela fica bem feliz, aqui é o valor ou utilidade. É como se fosse a valorização da própria pessoa a esse evento de ganho. Aqui é o ganho, e desse lado é a perda. Observe que o ganho, ele é bom, a pessoa fica feliz, mas a utilidade marginal tem um comportamento dessa forma, e é bem menor do que a intensidade desse lado aqui. Aqui é uma perda. Você vê que tem uma quebra aqui, certo? E é bem mais profunda. Isso aqui representa perdas. Essa foi a grande sacada deles, porque eles concluíram basicamente o seguinte, que as pessoas, né, isso depois de fazer vários experimentos, o sentimento de perda é muito mais profundo do que o sentimento de ganho, certo? Uma coisa bem interessante, foi feita uma pesquisa com pessoas que ganharam, que participaram de uma Olimpíada em 1995, e foi uma das coisas que confirmou essa ideia. E perguntaram, por exemplo, a ganhadores de medalha de prata, quem é que se sentia mais vitorioso, o ganhador de medalha de prata ou de medalha de bronze. Por incrível que pareça, os ganhadores de medalha de bronze se sentiam muito mais felizes do que os ganhadores de medalha de prata. Por que razão? Porque os ganhadores de medalha de prata tiveram uma sensação de perda por não terem obtido o primeiro lugar no pódio, não terem ganho a medalha de ouro. Já os ganhadores da medalha de bronze se sentiram mais vitoriosos porque eles deixaram de ter uma perda. Então,
A aversão à perda é uma coisa que move o ser humano muito, muito. As pessoas estão constantemente tentando evitar perda. É muito mais do que evitar risco, como eu já comentei anteriormente para vocês. Então, essa ideia, né, de aversão à perda é uma coisa bem profunda e uma coisa muito importante, porque essa ideia de perda e ganho já existia. Por exemplo, Bernoulli, ele falava nisso já, mas acontece que a ideia dele era sempre valorizar, dando a ideia de valor, da utilidade. O que o Tversky fez foi mais ou menos na ideia de Herbert Simon, de comparar ganho com perda. E isso aí foi a grande sacada deles. E eles também tiveram uma coisa interessante, que é do ponto referencial. Veja, aqui no meio é como se fosse um ponto referencial para esse gráfico. Mas a pessoa pode estar numa situação bem aqui. O interessante é que, por exemplo, vocês já notaram pessoas que vão para cassino. Las Vegas é uma cidade formada de pessoas que jogam de cassino. Quem está perdendo, ao invés de desistir do jogo, ele continua, porque ele tem esperança de sair da perda para um ganho, certo? Então, o ponto referencial também foi uma grande sacada, e isso quer dizer o seguinte, que uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa que está ganhando, é muito difícil ela se desfazer daquele investimento. Às vezes, é até um pouco irracional, porque se você for medir a quantidade de tempo que a pessoa fica com aquele investimento, insistindo já que ele está perdendo, talvez não compense nem a inflação. Mas acontece que é muito mais difícil. Quando a pessoa está ganhando, é mais fácil de se desfazer, porque ele se desfaz no lucro, no ganho, na alta. Na perda, as pessoas têm uma tendência de continuar, porque eles querem sair. O que é difícil na perda não é a própria perda, é admitir que perdeu. A sensação de derrota, de que a pessoa não conseguiu, é terrível e as pessoas tentam evitar isso a todo custo, certo? Então, a teoria do prospecto, se você fosse desenhar, fazer uma logomarca, ela teria esse gráfico aqui por trás. Na verdade, esse gráfico deu o prêmio Nobel ao Tversky e ao Kahneman, porque isso aqui realmente foi uma coisa muito útil. O fato de descobrir que a intensidade da perda é muito maior do que a do ganho, e que não só em termos de valor, como em termos de mensuração, para medir, eles fizeram o seguinte: quanto cada pessoa estaria disposta a receber para poder aceitar entrar numa situação de risco. Foram feitas várias pesquisas, né, questionários, experimentos, fazendo perguntas, por exemplo, você prefere ganhar R$ 100? O que é melhor, ganhar R$ 100 ou não perder R$ 100? As pessoas preferem não perder R$ 100 do que ganhar R$ 100. É uma coisa meio incrível, mas é verdade. Outra coisa, quando são feitas perguntas do tipo, você prefere ganhar R$ 100 ou ganhar R$ 100 com a probabilidade de 90%? As pessoas tentam evitar a probabilidade. Mas quando você foca na perda, perder R$ 100 ou ter 90% de chance de perder R$ 100, as pessoas aí já passam para a probabilidade. Isso tudo levou àquela ideia de que se você já está numa situação de perda, você tende a não sair para poder reverter. Então, isso é uma coisa que leva a um determinado insight. Por exemplo, pessoas que estão numa situação financeira, falando em desigualdade de renda, por exemplo, elas estão numa situação de perda. Então, para elas cometerem um crime, é muito mais fácil, porque elas acham que podem reverter aquela situação, se a gente abstrair para essa situação, certo? A nível de Brasil, como estamos em termos de pesquisas e programas promovidos por entidades como a CVM, a B3 e até da própria iniciativa privada na promoção do desenvolvimento e aplicação da economia comportamental visando o desenvolvimento dos mercados? Essa é uma pergunta que foi feita, ele falou em CVM, B3, certo? Então, a gente está falando no mercado de capitais, no investimento no stock market, né? Certo? No investimento em geral. Uma pergunta muito importante é você saber o que é que a pessoa almeja, o que é que a pessoa quer. É muito importante a pessoa ter um autoconhecimento, se conhecer,
e saber até onde pode ir, sabe? É, existem algumas coisas, né, que são conhecidas dentro de finanças comportamentais, que é conhecido como a ideia de que algumas pessoas que eles até chamam, uma coisa interessante, é chamado de turkey, porque a ideia é assim, que tem o Thanksgiving lá nos Estados Unidos, em que as pessoas utilizam sempre matar, almoçar, né, como se fosse um Natal aqui, tem um peru, né? Thanksgiving é uma data comemorada em homenagem aos índios que ajudaram a colonizar a América, e ter esse peru é uma tradição, todo mundo se reúne, é uma coisa assim mais forte até do que o Natal lá. Então, a ideia é que o peru ele fica feliz até o dia, na véspera do Thanksgiving, que ele é morto, né? Aí ele diz que algumas pessoas têm uma atitude, um comportamento parecido com o peru. Eles acham que porque toda a vida foi bom, vai continuar bom, uma determinada ação, certo? Mas, na verdade, isso pode não acontecer. O fato de ter ficado bom todo o tempo pode mudar, certo? Outra situação é sobre a questão das probabilidades, certo? A ideia, né, e que também o Nassim Taleb fala, é que as pessoas não são muito boas em probabilidades, certo? Não, assim, dão um foco muito grande para coisas assim raras de acontecer. E isso é também chamado de gambler's fallacy, que é uma ideia de que você, por exemplo, você está perdendo, perdendo, perdendo no jogo, você diz, não, estou perdendo tanto, agora eu vou ganhar. Quem foi que disse isso? São eventos independentes. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? As pessoas às vezes pensam essas coisas. É dentro dessas falácias que faz a pessoa, né, que levantou essa hipótese, que nós não somos tão racionais, né? Outra coisa também é a pessoa tem que ter cuidado assim em coisas que dão euforia, que todo mundo fica falando muito, e tem que ter um cuidado especial no orçamento, e principalmente no que você quer, certo? É bom que as pessoas estejam preparadas para as ações, porque toda ação tem uma consequência, né? Então é bom que você saiba, será que eu posso se der errado? Sem pensar nessa possibilidade, porque há sempre essa possibilidade, certo? Na verdade, essa questão da aversão à perda está, né, tá bem presente no mercado de investimentos, no mercado de ações, no mercado de empresas, de todos os postos, né, quando você vai partir para uma situação, por exemplo, de tentar fazer um outro tipo, avançar mais, ampliar a sua produção, coisa assim. Todo mundo tem muito medo de perder, certo? Então, acha assim, eu tenho que fazer essa oportunidade e vou pegar logo. Esse negócio de pegar logo é uma coisa perigosa. Você faz com medo de perder, mas às vezes, de fato, se você tentar fazer logo, você pode não estar fazendo a coisa certa. Você deve, talvez, estudar mais para pegar uma outra oportunidade. Outra coisa é quando a pessoa joga tudo, aposta tudo que tem na esperança de ganhar. Isso é muito comum e também está relacionado com a euforia. Isso é uma coisa que a gente tem que meditar, tendo aquela ideia do que é que você pode, e se acontecesse o negativo, como é que você ficaria, né? Então, a pessoa, para atuar no mercado, é importante que a pessoa seja menos emocional e seja mais e com, que é o que o Thaler chama, procura ser mais racional, certo? Para encerrarmos, a senhora poderia indicar livros, autores e fontes de consulta para quem deseja se iniciar nesse assunto? Olha, o livro que eu recomendo para quem está querendo estudar essa matéria, esse livro aqui é ótimo, parece até um romance. Ele é bem interessante a forma que o autor escreve, o Daniel Kahneman, né, ganhador do Prêmio Nobel em 2002, ele escreve de forma assim, como se fosse quase um romance. Você não cansa de ler. Outro autor bem interessante é o Dan Ariely. O Dan Ariely, ele tem umas ideias bem inovadoras, é um cara bem jovem, ele tem a barba assim, a metade do rosto, da metade não. E ele tem dado muitas palestras e tem um livro, tem alguns livros, e o mais famoso dele é o livro Previsivelmente Irracional, certo? Então, ele diz que as pessoas, às vezes, você pode prever a irracionalidade. Que, aliás, essa foi a grande sacada, certo? Agora, a gente tem que ter cuidado com isso, porque, por exemplo, você não pode dizer que um homem bomba é irracional, porque depende da racionalidade que ele entende daquilo que ele está fazendo naquela situação. Então, pessoas, às vezes, têm a sua própria lógica, né? Por isso, você tem que saber
que tudo é bem relativo, certo? Então, um outro livro muito bom é esse que eu falei para vocês no começo, que é o Misbehaving, certo? Quem gosta de ler uma leitura erudita, o pai da ciência econômica é esse cara aqui, o Adam Smith, de 1700, e tem, esse livro aqui é A Riqueza das Nações, mas tem um livro, é a Teoria dos Sentimentos Morais, que é assim, bem difícil de ler, né? Porque é uma linguagem diferente da que a gente usa hoje. Mas é interessante do ponto de vista histórico, ver que ele já falava várias dessas coisas que agora que nós estamos começando a dar mais atenção. Esse negócio de economia comportamental para o mercado e para a empresa é mais ou menos assim, você tem que se conhecer e pensar, porque você agora sabe, tem certeza que as pessoas às vezes não tomam decisões assim, pensando. E às vezes isso pode gerar um grande arrependimento. Conhecer isso é uma coisa bem importante. Um outro livro que eu podia dizer que é muito bom é o Nudge do Thaler, com Cassius Tamm, que é o outro autor. Esse livro foi que ele lançou a ideia do nudge, que é aquele cutucão, o empurrão, que está sendo muito usado, demais mesmo, que é aquela situação em que você usa assim, uma espécie de artifício, né? Em que você faz com que as pessoas façam alguma coisa, facilitem para elas fazerem, mas sem obrigar. Elas continuam tendo liberdade e também não é muito caro, mas na verdade as pessoas são levadas a fazer o que você deseja. Existem várias formas criativas de você fazer isso para empresas. E um outro livro, né, que eu posso, eu não estou com ele aqui, mas é A Lógica de Mercado, como lucrar com finanças, né, com finanças comportamentais, que é do John Singer, que é muito bom também. E também tem esse muito bom, que é o Contrary Investment Strategies, não tem ainda em português, Beat the Market by Going Against the Crowd, que é uma ideia de que às vezes as pessoas tendem a ter aquele comportamento de herd, que é de seguir as ovelhas, vai com todo mundo, junto com todo mundo está investindo nisso, você vai também. Às vezes você olhar e ficar distante, se conhecer e fazer uma coisa diferente, dá muito mais sucesso, certo? Esse livro é do David Dreman, e eu acho bem bacana por causa desse enfoque. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a oportunidade. E quem quiser aprender mais sobre isso, ou sobre microeconomia, a teoria econômica clássica, pode olhar o YouTube, Evelino Carvalho, certo? Eu agradeço a atenção, Marcelo Ramalho, parabéns pelo seu trabalho, isso é um desafio e uma oportunidade que você oferece às pessoas. Um grande abraço. Tchau. Professora Eveline, chegamos ao final e quero agradecer bastante sua gentileza no compartilhamento de conhecimento e experiências tão importantes para os estudantes, novos profissionais e empresários interessados em entender sobre o que a ciência tem a dizer sobre o que está por trás do processo de tomada de decisão e comportamento dos consumidores. Muito obrigado!